obrigado pela intervenção. Eu passo então a palavra à professora Maria da Glória Bonelli. A Maria da Glória é professora titular do Departamento de Sociologia da UFSCar, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, está chefe do Departamento de Sociologia, é líder do grupo de pesquisa Sociologia das Profissões. É uma das organizadoras do livro Profissões Jurídicas, Identidades e Imagem Pública, pesquisa na área de Sociologia das Profissões, atuando principalmente nos temas profissões jurídicas, sistema de justiça, profissionalismo e gênero e processos de profissionalização contemporâneos. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no nosso terceiro dia de trabalho. Sei que já estamos cansados, mas vamos descansar hoje de noite. Eu também. Queria agradecer o convite da comissão organizadora para compor essa mesa. Dizer a vocês que eu procurei preparar uma apresentação que eu pudesse aproximar o que eu estudo do tema da mesa. E eu, ao fazer isso, eu diria que eu não tenho um trabalho fechado, amarrado para apresentar para vocês, mas eu tenho um conjunto de questões que eu acho que estão abertas a uma investigação que eu estou desenvolvendo e que eu acho que se ajusta bem, não só ao debate de hoje, mas também aos debates que a gente viu nas mesas precedentes. Eu gostaria de construir esse diálogo aqui com vocês e, enfim, comentar um pouco minhas pesquisas que eu comecei agora a desenvolver. Na verdade, a gente tem visto muita discussão aqui entre o legal e o ilegal, o lícito e ilícito. Isso apareceu ontem, isso apareceu hoje, de alguma forma. E eu trabalhei muito já, o legal, digamos assim, né? Trabalhei muito as relações das profissões jurídicas, em particular as relações dessas profissões com o Estado. Mas agora eu queria trabalhar, e eu já comecei um projeto, estou articulando isso com vocês aqui no momento, as fronteiras entre o legal e o paralegal, e não o ilegal. E eu pensei em fazer as fronteiras entre o legal e o paralegal, construindo as fronteiras das profissões com o Estado, no caso específico das profissões jurídicas, que eu já estudo há vários anos, vocês já sabem disso, mas no caso do paralegal, a atividade de despachante, que faz no Brasil essa função que a gente conhece na literatura americana de paralegal. E se eles não fazem o paralegal, eles gostariam de fazer. Mas eles fazem alguma coisa ali meio nesse caminho. E a minha ideia de trabalhar aqui com vocês hoje era, na verdade, mostrar como a relação de profissões com o Estado, ela mescla não só a elite das profissões, aquelas profissões muito bem-sucedidas do ponto de vista da organização do grupo, mas ela também permeia as relações com grupos ocupacionais que talvez não tenham o sucesso que eles gostariam de ter tido e que é parte também dessa relação. Então, o que eu queria, na verdade, trazer para conversar com vocês é esse terreno que eu estou agora construindo, problematizando uma ideia, em primeiro lugar, que é querer centrar o problema das profissões só no mercado de trabalho e trazendo novamente essa ideia das profissões na sua relação com o Estado, e mostrando que algumas profissões, quando elas têm força suficiente, articulação suficiente, projeto para isso, elas têm também um projeto de Estado e de nação, e elas não são, digamos, só grupos organizados no âmbito do mercado de trabalho ou de pensar as suas organizações internas. Então, pode passar, por favor. As profissões jurídicas seriam mais ou menos um caso exemplar do que eu já estudei e que vocês já conhecem. Elas organizaram carreiras tanto no setor público quanto no setor privado, e elas partilharam determinados tipos de valores que tiveram impacto sobre uma concepção de Estado.
E essa concepção está centrada na ideia de Estado de Direito hoje em dia, em ordem jurídica, liberalismo político. E esse modelo deu muito certo para essas posições. Elas controlaram o saber da área, elas controlam o mercado da área, elas conseguiram que o Estado delegasse em ela determinados poderes que elas têm, porque o Estado necessita desse trabalho para que eles possam governar sociedades complexas. Mas há outros modelos, e o modelo que mais contrasta nesse caso que eu queria falar para vocês é desse grupo que hoje se chama despachante documentalista. Eles ganharam esse nome, mais bonito que o nome que eles tinham antes, que é despachante policial, e também tiveram outros despachante oficial, mas enfim, ganharam esse nome. Só que esse grupo, ele aparece nesse cenário que a gente está discutindo hoje, muito influenciado por leituras que a gente pode fazer dos modelos de profissões, e eu gostaria um pouco de antecipar esses modelos para poder fundamentar melhor qual é a visão com a qual a gente vai trabalhar. Por favor, você pode passar? Bom, esse autor, McClelland, ele construiu uma categorização de formas de profissionalização. E ele identificou uma forma que ele chamava de profissionalização que vinha de dentro do grupo profissional, que era mais o modelo dos próprios grupos se organizando, mas vai dizer que algumas sociedades não seguiram esse modelo, seguiram um modelo em que a própria organização da profissão vinha de cima da profissão. E essa organização de cima, na concepção que ele constituiu, vinha principalmente do Estado. Acontece que hoje a gente tem visto que essa organização de cima das profissões, ela pode vir também, não só a organização da profissão, mas o próprio conteúdo de uma ideia de profissionalismo, ela pode vir de cima, mas vir de cima de segmentos que são segmentos que a gente pensa como as grandes organizações, as corporações, o mercado privado de uma maneira geral. E ao fazerem isso, trabalham muito com uma ideia de profissionalismo, que é uma ideia de profissionalismo crítica da forma como as próprias profissões se organizam. E essa maneira de pensar o profissionalismo acaba sendo vista por autores que vão mais numa abordagem Foucaultiana como uma forma de você tentar controlar o trabalho feito nessas organizações. Só que essa concepção de profissionalismo que vem a partir das próprias empresas, ela tem um conteúdo normativo com o qual se joga para criticar determinadas formas de funcionamento das coisas na sociedade. Uma das formas é criticar a forma colegiada das profissões, a forma como as profissões querem autonomia, a forma como as profissões querem controlar o seu próprio mercado. E a outra forma é dizer que é preciso ter preocupação com eficiência, é preciso ter preocupação com eficácia, é preciso ter uma preocupação com a impessoalidade, e fazer um discurso que, na verdade, é crítico também da forma como o próprio Estado se organiza. Então, em certo sentido, esse modelo de pensar o profissionalismo como um discurso crítico da própria forma como as profissões se organizam, tem sido muito usado na deslegitimação de um grupo profissional que a gente chama de despachante. Por quê? Porque ele é apresentado como um grupo que não leva a eficiência esperada, que trabalha com determinados recursos que não são recursos impessoais. E é importante a gente reter essa ideia desse profissionalismo para a gente poder depois ver mais para frente na exposição dos slides como é que esse grupo tem reagido a essa visão sobre si mesmo. Você pode passar, por favor? Quer dizer, no caso brasileiro, a gente sempre vê hibridismo em qualquer coisa que a gente estuda do Brasil. Eu acho que eu não conheço nada que a gente estuda do Brasil que não seja híbrido. Então, quando a gente fala que a sociedade pós-moderna, contemporânea é híbrida, nós somos híbridos desde 1700 e tanto, o hibridismo já deve ter dado. O hibridismo é muito característico das formas como a gente organiza as profissões. Ou porque ela é híbrida no sentido de que professores começaram a se organizar de dentro, mas tiveram que contar com a ajuda do Estado. Isso aconteceu com os advogados, isso aconteceu de alguma forma com os juízes.